Eu recebi muito essa pergunta, então eu preparei uma resposta para vocês. Na caixinha foi uma pergunta bem repetida, né? Como saber se é Deus que está falando comigo? Então vamos lá, para vocês que já estão aqui, né? E para aqueles que vão assistir depois, como que a gente sabe, né? Se é Deus que está falando com a gente? Como que a gente sabe se é Deus, se não é a voz da minha consciência, se não é o meu desejo, se não é o coração da outra pessoa quando vem, né? Uma profecia, uma revelação, enfim, algo desse tipo. Como que a gente vai saber se é Deus falando com a gente? Primeiro a gente precisa entender que Deus, ele fala com a gente de milhares de formas, né? Deus, ele fala em todo o tempo, de todas as formas. Deus, ele é soberano e a palavra fala da multiforme graça de Deus, que é a forma que Deus tem de trabalhar e de fazer as coisas como ele quer. Então, alguns teólogos e alguns cristãos, eles baseiam essa resposta especificamente em um único ponto. Deus só fala conosco através da palavra, né? Então, Deus só vai falar contigo através da palavra. Só que, obviamente, se a gente for para a própria palavra, isso já cai em descredibilidade absoluta, né? A gente não pode dizer que essa é uma verdade absoluta. Deus só fala conosco através da palavra, porque a própria palavra nos mostra milhares de outras formas que Deus sempre usou para falar com o homem, né? Seja através de sonho, através de visão, através dos profetas, através até da natureza, né? Então, a própria palavra descredibiliza essa vertente que muitas pessoas usam de forma absoluta. Deus só fala com a gente através da palavra. Então, na verdade, Deus fala com a gente de milhares de formas, porém, a palavra é a base da confirmação de todas as outras formas que Deus vai usar para falar com a gente. Então, Deus usa só a palavra para falar com a gente? Não. Mas Deus sempre vai basear ou testificar aquilo que Ele nos falou na palavra, né? Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui para situar vocês. Uma profecia, né? Antigamente, no Antigo Testamento, se vocês forem ver, todas as profecias, elas não vinham para agradar o coração do homem, né? Elas não vinham para acalentar, para colocar o homem lá em cima, para dizer, tu vai ser um vitorioso, tu vai conquistar tudo que tu quer. Não, né? Os profetas, eles eram usados para exortar o povo, né? Naquele momento, para chamar a atenção do povo, porque aquele povo estava se desvirtuando, estava saindo daquilo que Deus os tinha chamado para fazer. Então, a profecia, principalmente no Antigo Testamento, sempre foi usada para exortação, para chamar atenção e não para massagear o ego. Então, como saber se uma profecia é de Deus? Primeira coisa, analisar se essa profecia é uma resposta de algo que você já colocou diante de Deus, né? Porque a profecia, o dom de profecia hoje, ele tem que vir como uma confirmação de algo que eu já coloquei diante de Deus. É algo que eu e Deus, a gente já estava conversando, algo que eu já orei, eu já apresentei diante de Deus e aquela profecia veio para testificar. Uma revelação, aquela revelação precisa também ser testificada na palavra. Nada que Deus vá falar para mim vai ser contrário àquilo que Ele já pré-determinou, aquilo que Ele já pré-estabeleceu na sua palavra como preceito, como vontade para minha vida, entende? Então, isso precisa ser testificado na palavra. Deus usa essa forma? Usa, mas precisa ser testificado na palavra. Uma outra forma, né, que a gente às vezes descredibiliza ou não dá tanta importância é a consciência, né? A nossa consciência, Deus colocou dentro do ser humano, seja ele qual ser humano for, a consciência nata do que é certo e errado, certo? Todo ser humano nasce com essa consciência. Obviamente, essa consciência vai sendo desenvolvida no decorrer da nossa vida, pela nossa cultura, pela forma que a gente é criado, enfim, mas veio de Deus. A consciência do ser humano veio de Deus. Então a consciência por si só, ela não é totalmente ruim. Muitas vezes a gente vê entre o próprio povo cristão essa visão um pouco distorcida com relação à consciência. Porque a voz da tua consciência a gente não pode seguir. E de fato, né? Como eu falei, todo ser humano já nasce dentro de si com a consciência, e quem formou o ser humano foi Deus. Então foi Deus que colocou dentro de nós essa consciência pré-estabelecida, né? Esse conceito do que é certo e errado. Porém, Paulo nos fala muito sobre isso em Romanos 2, do 15 em diante, Romanos 3, que a consciência iluminada nos direcionará
O que é essa consciência iluminada? Quando eu me permito ser transformado pelo Espírito Santo, quando eu vivo a metanoia, quando a minha consciência ela é iluminada pela consciência de Deus através do Espírito Santo. Essa consciência também é uma forma de Deus falar comigo, também é uma forma de Deus me direcionar dentro daquilo que é certo e errado, de forma ainda mais assertiva. Então a nossa consciência também é uma forma de Deus falar conosco. Quando que eu sei que não é Deus, ou quando que eu sei que essa consciência, não é de fato aquilo que Deus está falando? Quando essa consciência concorda muito comigo, né? Quando a gente começa... Deus falou comigo e tudo que Deus fala comigo concorda com aquilo que eu queria, concorda com aquilo que era a minha vontade, né? Deus concorda com tudo, Deus me responde tudo de forma como eu queria. Isso é um alerta, né? Quando Deus só fala o que tu quer ouvir, quando Deus só fala aquilo que já estava na tua vontade, né? Deus só me direciona no caminho que já estava dentro da minha vontade. Isso é um alerta. Mas Deus fala sim através da nossa consciência. A nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo é sim um caminho e uma forma de Deus direcionar as nossas vidas. Então, para finalizar, né? Porque eu quero que esse vídeo fique bem curtinho. Mas só pra gente entender, como que a gente sabe que Deus fala conosco? Primeiro, entendendo que Deus fala de diversas maneiras. Deus vai usar várias formas para falar com a gente. E a gente já falou algumas aqui, né? Várias formas. Deus não se prende a uma única forma, porque Deus é soberano e a multiforme graça de Deus dá a Deus o direito, né? Porque Ele é Deus, de falar do jeito que Ele quiser. Quando eu sei que de fato é Deus falando, quando, indiferente da forma que Deus usar, Deus me confirma aonde? Na palavra. A palavra sempre vai ser a bússola, a palavra sempre vai ser o caminho, o norte. Eu sempre vou confirmar na palavra se aquela profecia, aquela revelação, aquele sonho, aquela voz que eu estou dizendo que é Deus, que eu acho que é Deus, de fato é Deus confirmando algo na minha vida, né? Hoje é muito comum a gente escutar porque Deus falou comigo, porque Deus está falando no meu coração. E às vezes a gente se perde um pouco nisso. Será que é Deus mesmo? Será que é o meu coração, a minha vontade? Então confirma, né? Confirma isso que Deus está te falando, confirma isso que a pessoa te falou e disse que foi Deus, confirma isso que tu sonhou, que tu diz que é Deus, confirma isso na palavra. E aí, para nós encerrarmos, e um ponto bem importante, a palavra por si só, né? A letra por si só é letra, não tem efeito, né? A palavra por si só não tem efeito. Uma vez eu vi uma matéria do Jô Soares falando que já tinha lido a Bíblia toda, sei lá, mais de 20 vezes. E uma pessoa que lê a Bíblia mais de 20 vezes, lendo apenas a Bíblia, é só a palavra. E por que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos ter a consciência de que quando nós desenvolvemos de forma simultânea as disciplinas espirituais, ou seja, as coisas precisam estar juntas, interligadas, andar de forma simultânea, sabe? Em sincronia. Quando eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu automaticamente estou me santificando. Então, quando eu estou me santificando, praticando as disciplinas espirituais e eu vou para a palavra salta aos meus olhos de forma diferente. E Deus fala através da palavra aquilo que Ele quer me falar, porque eu estou mais aberto espiritualmente a ouvir a voz de Deus. Voltou. Eu estou mais sensível, né? Eu estou mais alinhado espiritualmente. Então, entenda. A confirmação está na palavra, o que a gente precisa saber está na palavra, mas eu preciso estar de forma simultânea, de forma sincronizada, desenvolvendo as minhas disciplinas espirituais. Se for dessa forma, automaticamente, né? Orando, jejuando, me consagrando, eu estou me santificando. Quando eu me santifico, meu espírito se torna mais sensível e mais aberto ao que Deus quer falar. Então, a partir do momento que eu estou mais sensível, mais aberto, quando eu vou confrontar o que Deus está falando, ou quando eu vou para a palavra vai saltar de forma diferente aos meus olhos. Deus vai me mostrar aquilo que Ele quer confirmar, aquilo que Ele quer falar, aquilo que de fato Ele está falando. E aí eu vou ter mais certeza de que Deus está falando comigo. Amém, queridos? Então é isso, respondendo a caixinha e deixando salvo aqui, porque eu tinha prometido. E
Depois eu vou disponibilizar esse texto aqui lá no Telegram, tem um canal lá no Telegram que tem os textos prontos e maiores, que fica mais fácil aí de vocês terem uma base de estudo, tá? Porque aqui fica muito comprido se a gente for basear tudo e mostrar cada ponto. Então depois lá no Telegram vai ter o texto completo, tá bom? Deus abençoe vocês e que Deus fale com vocês, porque nós precisamos urgentemente ouvir a voz de Deus todos os dias.